Amém. Vamos aplaudir ele bem bonito, irmãos. Ô, glória. Essa animação que vai te levar para o céu. Diga amém. Glória a Deus. Pode sentar. Que a graça de Deus esteja conosco. É a nossa segunda reunião do dia. E com muita alegria nós estamos aqui para meditar nas Sagradas Escrituras, examinar a Bíblia Sagrada e crescer espiritualmente. Amém, meus irmãos? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abra ela em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Nós vamos falar aqui hoje, nós estamos falando aqui sobre as obras que Jesus realizou na cruz, o benefício dela para as nossas vidas. Nós vamos falar durante todo esse mês. Hoje é apenas a terceira semana ainda. E nós estamos falando aqui sobre aquilo que Jesus realizou na cruz por nosso intermédio. Lá no primeiro domingo, você vai lembrar que nós falamos aqui no dia 3 sobre a mensagem da cruz. Ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus em ação. Na semana passada, foi Santa Ceia, dia 10, nós falamos aqui sobre glorificar a Deus com a nossa vida. A igreja de Corinto, infelizmente, tinha algumas práticas, algumas condutas que não agradavam a Deus em nada. Só desmoralizava o evangelho que estava sendo pregado pelos apóstolos naquela época. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse assunto, de você assumir o controle da sua vida. Como assim? Na cruz, Jesus pagou todos os preços que precisavam ser pagos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e a Bíblia diz que pelas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer, hoje já não tem mais enfermidade que pode ter domínio sobre a nossa vida. Não existe mais nenhuma entidade ou demônios que eles possam habitar ou dominar as nossas vidas. Exceto quando a pessoa comete um pecado, ela dá liberdade para o inimigo, aí ele faz o que ele quer roubar, matar e destruir. Mas na cruz, Jesus fez a obra completa. E essa obra completa que foi realizada, foi justamente para que nós tivéssemos a condição de assumir o controle da nossa vida. Você já deve ter ouvido falar que tem pessoas que algumas coisas na vida dela deram errado, e elas jogaram aquilo no acaso de Deus, por exemplo. Elas disseram o seguinte: determinada coisa não deu certo, então foi porque Deus não queria que desse certo. Não é bem por esse lado. Tem coisas que realmente Deus não permitiu, a pessoa foi lá com teimosia e fez e deu errado. Mas nem tudo eu posso atribuir que foi porque Deus quis ou porque Deus permitiu. Muito pelo contrário. O controle da nossa vida, ele não está simplesmente nas mãos de Deus, ele está nas mãos de quem? Nas nossas mãos. Porque se estivesse só nas mãos de Deus, as pessoas que estão sofrendo por aí afora estariam sofrendo? Obviamente não. Porque Deus não quer que ninguém sofra. Mas como elas tomaram algumas decisões que os levaram àquela situação, aquele opróbrio, agora elas se encontram naquelas circunstâncias. Isso tudo porque a pessoa tem o controle da vida dela e ela decidiu viver daquele jeito. Ele vai falar aqui com a igreja de Éfeso e ele vai trazer aqui alguns ensinamentos por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. E ele vai mostrar aqui que a partir de agora, nós que assumimos um compromisso com Deus, nós temos que assumir o controle da nossa vida e fazer com que ela seja diferente do que ela era anteriormente. Quando nós estávamos lá fora, nós tínhamos um tipo de comportamento, de costume. Hoje em Cristo nós entendemos a palavra e sabemos o que é certo e o que é errado. Diga amém por isso. Tem coisas que é bem provável que a pessoa não entendia ainda, mas a cada dia, ouvindo a palavra, acrescentando conhecimento, nós vamos entendendo que determinadas coisas não podem mais fazer parte. E a partir daí você vai melhorando. Diga glória a Deus por isso. Pela palavra nós vamos sendo limpos, santificados, dia após dia. Aí diz assim a palavra, Efésios capítulo 4, versículo de número 17. Vamos ler? Diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de quê? Dos vossos corações.
esse povo aqui que se converteu na igreja de Éfeso, eram pessoas que outrora eram gentios, ou seja, pessoas que viviam fora do evangelho, eles viviam na prática do pecado, tudo aquilo que era errado eles praticavam. Só que a partir do momento que eles tomaram uma decisão por Jesus, eles tinham que agora mudar o seu tipo de comportamento. Eles andavam de uma maneira, e agora eles tinham que andar de uma forma completamente oposta daquilo que eles andavam lá no mundo. Por exemplo, nós como servos de Deus, lá fora nós tínhamos um comportamento, às vezes, tinha gente que tinha um comportamento mais agressivo. Quando você vem para o Evangelho, por exemplo, você tem que ter um comportamento totalmente diferente. Isso é conversão, é mudança de comportamento. Você muda de um estágio lá, que é condenado pela palavra, aquele tipo de comportamento, e hoje você tem um comportamento diferente. Você assumiu um compromisso com alguém que determina as regras pelas quais você deve seguir. Glória a Deus por isso. Porque quem assumiu um compromisso com Jesus sabe que tem mandamentos a serem cumpridos, sim ou não? Porque se a pessoa não quiser seguir os compromissos com aquilo que Jesus falou, é melhor que ela nem assuma esse compromisso de ser chamada de cristã. Porque se ela quer continuar com práticas que não agradam a palavra de Deus, é melhor que ela continue lá. Não que ela venha para o Evangelho e viva uma farsa. Porque dentro dessa igreja aqui, muita coisa estava acontecendo, e o apóstolo Paulo foi muito enfático, desde o versículo 17. Volta lá no versículo 17 de novo, o que ele diz? E digo isto, e testifico no Senhor, que não andeis como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido. Quer dizer, tudo que vinha na cabeça, tudo que vinha no pensamento, eles queriam praticar. Mesmo práticas que não convinham mais praticar, porque agora eles estavam vivendo o Evangelho. É diferente. É tipo assim, alguém que lá no mundo tinha o costume de beber lá a sua cervejinha final de semana, quando ele recebe Jesus Cristo agora, ele vai ter que continuar com essa prática ou ele vai ter que mudar? Literalmente ele vai ter que mudar. Se ele não mudar, se ele não tirar aquilo da vida dele, ele vai viver ali dentro do Evangelho como uma farsa. Que por um lado ele diz que é cristão, mas por outro lado as práticas dele é a prática do gentio, é a prática do pecador. Você está entendendo? Diga amém. É basicamente isso. Ele diz, vocês andam segundo o sentido daquilo que vocês têm na mente. Não é assim que nós devemos andar. Nós devemos basear nossa vida nas Sagradas Escrituras. Se a Bíblia diz que é correto, então eu vou viver assim. Se ela diz que é pecado, então automaticamente eu vou fazer o quê? Deixar aquilo de lado. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. No versículo seguinte, no 18, ele vai dizer, entebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Eu estava analisando, o que significa essa palavra entenebrecido? Pessoa que está no escuro, ou pessoa que ela está vivendo ali coberta por trevas. Quando ele fala, vocês estão entenebrecidos do entendimento, ele quis dizer, vocês não estão na luz ainda estão sendo dominados por quê? Guiados por quem? Pelas trevas. Isso não tem como mudar, irmãos. Sei que muitas pessoas, esse tipo de palavra, para muitas pessoas é uma coisa um tanto quanto agressiva. Mas essa é a realidade da Bíblia Sagrada. A pessoa que ela não quer, ela faz vista grossa para algumas coisas, e ela não concorda que aquilo é errado, ela está entenebrecida, ela está cobertas por trevas. Separados da vida de Deus, quando ele continua falando, pela ignorância que há no coração da pessoa, pela dureza do seu coração. Tem muita gente assim. Eu sempre comento, nunca vou deixar de comentar. Nós estamos no Evangelho, e eu sempre entendi isso. Você recebeu Jesus, quando você recebeu Jesus, você tinha um tipo de vida. Não vou falar desse caso aqui para ficar muito fácil. Você tinha uma vida conjugal que você morava junto. Lá vem eu com essa história de novo, né? A pessoa morava junto. Nós estamos morando junto aqui já há 10 anos já. Graças a Deus nunca tive problema, já temos filhos, estamos vivendo a nossa vida, inclusive estamos sendo abençoados. As coisas estão melhorando a cada dia. Inclusive eu dou testemunho que Deus me abençoou. Louvado seja o nome do Senhor. Só que olhando pela ótica da palavra, e a pessoa já ouviu muito falar sobre isso e ela não abriu entendimento para isso ainda, ela está entenebrecida, a vida dela está em trevas, porque ela concorda que aquilo que ela está vivendo é correto, sendo que a palavra diz que não é correto. A Bíblia fala lá da prostituição e fala lá sobre
A fornicação. Se se relacionar com alguém que você não é casado, é fornicação. Ah, mas estamos juntos há muitos anos já. A Bíblia não manda separar. Manda fazer o quê? Consertar. O que é consertar? Casar. É chegar para a pessoa e conversar. Olha, nós vivíamos assim, hoje eu assumi um compromisso com Deus e eu quero que a gente possa sentar aqui para conversar sobre isso, raciocinar de como que a nossa vida está e como ela pode melhorar se nós tomarmos decisões de fazer a coisa certa. E aí você passa o recado para a pessoa. E o outro lado às vezes não quer, mas você faz o quê? Você entra em oração diante de Deus. Eu creio que Deus é justo. Deus não ia me chamar para o Evangelho e permitir que eu vivesse dentro do Evangelho dele na prática do pecado. Seria um Deus mau. Ele não faria isso comigo. Por isso que ele me mostra a verdade e me dá a capacidade, a sabedoria de lidar, de conversar com a pessoa ou com as pessoas, dependendo do caso, eu estou dando esse exemplo, para acertar algumas coisas que precisam ser acertadas. Assim como pessoas que são de Deus, que estão endividadas com outras, que não acerta o problema lá, entra ano e sai ano, e a pessoa nunca resolveu o problema que ela tem lá com os outros. Até hoje está no mundo espiritual, isso está registrado. Ainda que no mundo físico aqui a pessoa tenha esquecido, tenha passado, no mundo espiritual isso está registrado. A Bíblia diz: de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele vai fazer o quê? Vai colher. Por isso que muita gente está perdendo com Deus, porque existem determinadas coisas que ela sabe que está errado e ela continua praticando, ela está entenebrecida, quer dizer, ela está coberta por trevas, por causa no seu entendimento. Ela não quer saber, alguém chega e fala para ela que está errado e ela ainda fica com raiva. Ah, eu que sei da minha vida, eu que faço o que eu quiser. Tudo bem, mas a Bíblia diz isso. Se você vai seguir, isso não diz respeito a mim, não diz respeito a A ou a B. Até porque a nossa vida não depende de um do outro, não tem nada a ver isso. Mas isso vai te levar para uma destruição. Se você não acertar agora, isso lá na frente vai ser um problema muito grande. Vai ser um gigante, você vai tentar derrubar e não vai conseguir. Ou você toma a decisão de acertar e ter compromisso literalmente matrimonial, ou então cada um segue sua vida. E são dois irmãos, não são marido e mulher. Vocês não têm direito de um tocar no outro. Você não pode falar isso. Quando você nasceu, nós já morávamos juntos. Eu não posso falar, mas a Bíblia diz, né? E ela está escrita aqui. Ela está escrita aqui. É fato. Muita gente fez isso porque não entendia a palavra. Mas hoje, entendendo a palavra, Deus não vai me condenar. Ele só quer que eu acerte o que eu preciso acertar. Eu comecei errado porque eu não sabia. Por isso que eu prego para o jovem aqui direto e não esqueço de falar isso. Sempre eu comento. Se você errar é porque você quer. Falta de conhecimento é que não é. Não é igual o coxinha lá. Vai porque quer. Falta de amiga que não é. Né? Da mesma forma. Erra porque quer. Falta de conhecimento é que não é. Conhecimento para a gente está muito claro. Mas a pessoa permanece entenebrecida no seu entendimento. Não, eu sei o que eu quero da minha vida. Tá bom? Mas a Bíblia condena tal prática. Ah, mas não sei. A Bíblia condena. Tem que acertar. Ah, mas eu não quero saber. É igual tem gente lá fora. De vez em quando aparece algumas coisas aí. O pessoal até manda vídeo, não sei o que. Eu não gosto nem de ver. Porque teve uma mulher esses dias que estava lá riscando a Bíblia, filha de uma crente aí. Riscando a Bíblia e botando lá: Jesus vai aceitar os gays, as lésbicas e não sei o que. Eu digo, ele aceita. Se eles vierem aqui e tiverem mudança de comportamento, mudar a ideia deles, o entendimento deles entenebrecido, Jesus recebe. Agora, se não mudar, o inferno está bem ali. Ah, mas vocês são homofóbicos. Não, é a Bíblia que está dizendo que Deus não vai receber. E ainda que eu receba, Deus não recebe. Adianta? Não adianta. Então, ficou muito claro isso aqui. Eles estavam presos, né, no seu entendimento que estava em trevas, pela ignorância que há neles. Isso era a ignorância deles, não era nada de fora, era eles que estavam se deixando dominar por isso, pela dureza do coração. Coração duro. Você já viu gente assim do coração duro? Você chega para a pessoa e diz: rapaz, tu já está há tantos dias assim, vai, te cuida. Você não está vendo que isso aí está te fazendo mal? Tipo, você chega para um cachaceiro, para um bêbado. O cara está lá tomando cachaça o final de semana todinha. Entrou segunda-feira, ele trabalhou durante o dia, deu de noite, ele está lá na pinga. Aí chega alguém e conversa com ele: rapaz, vamos parar com isso. Dando um exemplo, tá? Só olhando para o pastor Brandão aqui, mas dando um exemplo. Pastor Brandão não tem nada a ver com isso, né? Aí chega: rapaz, não faça isso. Isso vai te prejudicar.
Isso está destruindo a tua vida aos poucos. Você não já viu que até tua mulher está te olhando de outro jeito? Você não está vendo que você está destruindo o seu patrimônio familiar? Que exemplo seus filhos vão ter? Fala isso com a pessoa, tentando trazer a pessoa para a realidade, para ela despertar. E tem gente que fica como? Eu cuido da minha vida, chateado, revoltado. Ao invés de receber aquilo e pensar a verdade. Mas pela dureza do coração a pessoa não aceita. Não aceita. Pela dureza do coração ela fica ali, entenebrecida no seu pobre entendimento, achando que com isso ela está ganhando alguma coisa, que ela está tendo algum tipo de vantagem, quando na realidade quem está tendo vantagem nisso aí é o nosso adversário. E Jesus pagou o preço na cruz para que nós tivéssemos liberdade, dominássemos o nosso eu tivesse domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito Santo. Eu tenho um domínio próprio, eu seja o dono da minha vida e controle ela. Quando a pessoa não tem esse controle, vive em trevas. 19 ele vai continuar. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram ao quê? A dissolução, para com avidez cometerem toda impureza, né? Eles se entregaram à devassidão, né? Eles se deixaram dominar por aquilo. Por isso que Paulo estava exortando e dizendo: olha, esse tipo de pessoa, ela perdeu todo o sentimento que ela tinha por Deus. E quando a pessoa ela tem um entendimento de quem é Deus, de que ela deve temor e respeito e zelo pelas coisas de Deus, ela fez uma coisa errada, ela se sente mal. É ou não é? Não sei se eu já errei em algumas coisas que depois eu fiquei assim, meu Deus, eu me senti mal, me senti sujo, triste assim, até queria fazer uma oração, aí o inimigo vinha, mas você também errou, né? Vem aquela culpa e a pessoa recebe aquilo que vem de Deus, aquela cobrança. O Espírito Santo, ele cobra, ele exige a nossa melhora, ele cobra, ele exige o diferencial. Mas eles aqui perderam o sentimento. Se tinha algum sentimento por fazer alguma coisa para Deus, esse sentimento foi o quê? Foi embora. Foi deixando muita coisa entrar, perdeu o controle da vida. E agora, qualquer coisa que vier, qualquer coisa que der na telha, ele vai lá e faz. Tem gente por aí, irmão, que faz cada atrocidade. Só Deus para ter misericórdia. Só Deus. Tem gente que você nem imagina o que ela é capaz de fazer. Ao longo dos 12 anos como pregador, que ainda é pouco, né, e bem jovem, mas eu já ouvi cada atrocidade, que eu até, quando ainda tinha espírito religioso, eu fazia isso aqui, ó, cruz credo, né? Hoje eu não faço mais, só brinco, né, com as pessoas. Mas eu ficava olhando e disse, meu Deus, como que pode fazer um negócio desse? Pessoas que perderam o sentimento, se entregaram à dissolução, quer dizer, se entregaram totalmente, dissolveram totalmente. Dissolveu, entregou logo. Tipo, a pessoa começou a se relacionar com alguém, aí entrou pro pecado. Ah, eu já fiz uma vez mesmo, já errei, vou continuar. Aí continua. E vive aquela vida ali de pecado. Chega diante de Deus se escondendo, porque ela sabe que está errado. Sabe que está errado. Sabe que tem coisas a ajustar com o Senhor. Aí comete todo tipo de impureza. 20. Aí ele vai dizer, mas vós não aprendestes assim a quem? A Cristo. Quer dizer, não foi assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou totalmente o oposto. Que ele vai dizer aqui no versículo 21. Se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em... Isso aqui me chamou muita atenção, irmãos. Eu queria até demandar uns minutinhos aqui com você, retratando essa questão. Paulo disse, não foi assim que vocês aprenderam de Jesus. Jesus ensina totalmente diferente. Essa vida aí que é devassa, essa vida errada, isso é uma coisa que é dos gentios. Vocês se converteram, agora isso não faz mais parte. Nós somos de Cristo, glória a Deus. Ele diz, vocês já receberam de Cristo, totalmente diferente disso aí. Agora, se é que vocês têm ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Ele aqui, entre aspas, lançou uma certa crítica. Geralmente o pregador ele tem que ser um tanto quanto crítico. E tem que se criticar e tem que criticar as práticas também que algumas pessoas praticam, para que elas despertem, avisar.
E o Paulo, ele disse o seguinte: olha, essas coisas que Jesus ensinaram é totalmente diferente disso. Se é que vocês têm ouvido, quer dizer, se é que vocês têm parado para meditar, se é que vocês têm parado para dar atenção àquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Isso aqui é uma cobrança para a igreja de Cristo atual. As pessoas não querem parar para ouvir palavra. É ou não é verdade? Não querem parar para ouvir palavra. Na igreja a gente ouve, mas você não para, assim, você não, até por conta dos dias corridos, tem gente que não para 1 hora para ouvir uma mensagem, né, no áudio. Por exemplo, o Show da Fé. O Show da Fé passa todos os dias. Na rede passa várias vezes ao dia. No YouTube, nos canais de rede social do missionário, do pastor Jaime, do pastor Jamil aqui. Passa todos os dias os cultos, as mensagens. 1 hora de mensagem, 40 minutos, contando com as outras coisas que são tratadas na reunião. As pessoas não param para ouvir. Não param para ouvir. A senhora assiste? Glória a Deus. Mas a maioria dos casos não. Maioria não. Ah, eu consigo assistir um pouquinho. Eu particularmente, porque às vezes quando eu estou fazendo alguma coisa, até dirigindo para uma viagem mais longa, eu vou, boto lá e fico ouvindo no monitorzinho do carro. Fico ouvindo. Por quê? Ajuda o nosso entendimento. Tem coisas que você ouve aqui no culto, que às vezes você está ali meditando em alguma coisa, você está ouvindo uma palavra, aquilo lhe acrescenta o entendimento, que talvez você não tinha. Faltar culto, Deus me livre, ainda mais domingo. Ainda que não seja o pastor, seja o coroinha que está fazendo, mas você vem com todo o coração e eu quero entender a palavra. Quero ouvir. Eu quero saber o que Jesus tem para me ensinar hoje. Por isso que o Paulo diz, Jesus ensinou outra coisa, se é que vocês têm ouvido. Se vocês não ouviram, automaticamente vocês estão aptos ao erro. E quando a gente não ouvia a palavra, a gente vivia errando. Hoje nós ouvimos a palavra e erramos menos. É ou não é verdade? Eu erro menos porque eu ouço a palavra. Ela abre o meu entendimento e me mostra o que deve e o que não deve fazer. Então ficou muito claro aqui a preocupação que ele tinha com a ausência daquelas pessoas aos cultos congregacionais. Em outra carta ele falou, não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns, que deixam de congregar, que qualquer coisa é motivo para ele desanimar. Nós até parabenizamos os irmãos, porque mediante a chuva você está aqui. Diga glória a Deus. Não tem chuva que me pare, pastor. Meu negócio é com Jesus, louvado seja Deus. Por isso que nós estamos aqui. Então, se é que tem desouvido, tem parado para ouvir? Se tem parado para ouvir, tem sido ensinado por ele, a verdade está nele, em Jesus. Na continuação, 22 diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis de quem? Do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojar-se é o quê? Privar-se, ou pôr de lado. Quando se fala despojar, quer dizer, eu vou pôr de lado, eu vou desviar-se disso. Quando ele fala aqui, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Quando ele fala se despojar do velho homem, é lançar fora as práticas que o homem velho tinha, que hoje o homem novo não vai ter mais. Glória a Deus. O missionário sempre explica, no batismo você recebe algumas bênçãos ali. O despojamento do corpo do pecado. Nosso corpo, que antigamente era trato para o pecado, agora é despojado o corpo do pecado e nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Diga amém. Nós recebemos ali uma nova identidade no mundo espiritual. Aquilo que o inimigo tinha contra nós, agora já não tem mais. As coisas velhas que eram praticadas na minha natureza, elas são extirpadas, lançadas fora, e agora eu tenho uma vida nova, diferente. Uma vida que vai literalmente glorificar a Deus. Por isso que ele falou, quanto ao trato passado, as coisas que vivíamos no passado, despojeis, quer dizer, tira de lado, põe de lado as coisas que o velho homem tinha, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Éramos enganados, hoje não somos mais enganados. Se alguém erra é porque quis, não é porque foi enganado. Diferente, amém? Se alguém comete algum tipo de erro, ele comete consciente. Não é porque foi enganado. Quando não tínhamos conhecimentos, eram enganados. Agora não. Se eu falo de mim como pregador, se eu cometer algum erro, não é por falta de conhecimento, que conhecimento já tem. Entendimento das coisas já sabe. Se errar é porque quis. Se cometer algum erro, foi consciente.
Deixou o velho homem voltar a atuar novamente. Por isso que ele falou, despoja, lança fora, deixa de lado. O velho homem já morreu. Glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Vou pedir para colocar na tela. Quem está lá, Dona Dífane? Dona Dífane, segunda carta aos Coríntios 5,17. O que diz aí? Assim que, leia comigo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Tudo se fez novo. Então quer dizer que depois do batismo a minha vida é uma vida nova? Sim. A partir dali é zerada a minha vida. Eu tive um novo nascimento. A partir dali eu conto a data de aniversário. A data do meu aniversário é dia 10 de abril de 2010. Foi o dia que eu nasci. 10 de abril de 2010. Foi o dia que eu desci as águas do batismo. Então todo dia 10 de abril de cada ano eu completo um aniversário. No mundo espiritual, né? No físico é 6 de julho. Mas no espiritual é dia 10 de abril. Glória a Deus. Uma nova identidade. O novo homem. Que antes fazia coisas erradas, agora não vai fazer mais. Se despojou do velho homem. Novo agora. Na continuação ele falou. Versículo seguinte. 23. Aí ele vai falar. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Quando ele fala no espírito do vosso sentido, ele quis dizer o seguinte: nós precisamos se revestir desse novo homem. Esse novo homem que agora não é mais dominado por determinadas práticas. Eu vou pedir para colocar na tradução NTLH, só na tela para você acompanhar comigo. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente o quê? Renovados. Ficou mais claro isso aí, né? É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Coisas que na nossa mente antes era uma coisa assim que eu tinha como certo, agora com a mente de Cristo renovada, eu entendo que aquilo não é certo. Coisas que antigamente, com o meu entendimento humano, carnal que eu tinha, eu via como justo pela palavra de Deus, agora eu estou olhando com a mente renovada, que não é bem assim. Foi o caso que eu falei agora há pouco. Aí eu moro junto. Segundo a natureza do homem lá fora, está errado? Não. Se você quiser viver assim, lá fora os homens não vão te condenar. Não vão dizer que vocês têm algum tipo de união estável, união amigável, não sei. Mas segundo a Bíblia, isso é o quê? Com a mente renovada hoje, o novo homem nascido de novo, ele vai olhar que aquilo é o quê? Errado. Por isso que a nossa ótica é diferente da do mundo, irmãos. E o mundo não vai entender. E o triste é que tem muitos crentes também que não entendem. Que a mente deles ainda não foi renovada. A mente dele não é a mente cristã. A mente dele é a mente ímpia ainda. Que determinadas coisas ele até vai contra aquilo que a Bíblia diz. Que é isso, pastor? Você pode falar dessas coisas? Falo. Porque infelizmente tem muita gente assim. Você fala pela Bíblia, não por si, que determinadas coisas não pode, porque a Bíblia condena, e tem gente que rebate. O assunto do dízimo, por exemplo, tem gente que rebate. Se você não quer, você não é obrigado, não faça. Agora também não fique cobrando a Deus que as coisas venham a dar certo, não. Isso não é ameaça, não. Isso é só questão de entendimento. Você que entendeu, você que abriu o coração, você sabe, Deus me deu tudo, fez de tudo por mim. Será que eu não posso fazer o mínimo para a construção da obra dele? Quando fala de construção da obra, não é a obra física em si, mas a obra que tem alcançado outras pessoas por aí afora que a gente nem sabe aonde ela tem chegado. Amém? Quem tem a mente renovada, ela entende que isso é justo. Quem não tem a mente renovada, pensa o quê? Querendo tomar alguma coisa de mim, subtrair alguma coisa de mim. Não é. Tanto é que com a ausência da pessoa, ou a ausência ou a presença dela, não vai medir muita diferença. Não vai fazer muita diferença. Então entenda isso. Todas as vezes que a palavra mostra algo que tem que ser feito, entenda e faça. Voltemos lá
para a tradução normal, 24 ele fala: e vos vistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele fala de duas características aqui do novo homem. O novo homem, ele pratica justiça e ele também vive em santidade. Eu vou comentar primeiro da justiça. A justiça é você aplicar ao seu coração aquilo que a palavra tem como correto. É o que eu falei agora há pouco. Isso aqui é uma continuação. Justiça é julgar corretamente. Você vai julgar uma coisa de acordo com aquilo que a Bíblia diz, não de acordo com a ótica humana. Tem coisas que com a ótica humana você vê lá, por exemplo, você vê alguém na rua, morando na rua, sozinho lá, sofrendo, deitado no chão, você olha para ela e diz assim: oh meu Deus, coitadinho, vou fazer justiça por ele. Mas tem gente que gosta disso ali. Você dá o braço, você dá a casa para ela, ela larga a casa lá de mão e vai para lá de novo. É o estilo de vida que ela decidiu. Por que você fala isso? Eu já acompanhei casos assim. Já fomos evangelizar as madrugadas ali, nesse centro aqui. Teve uma época aí que nós íamos aí, eu me lembro, morava aqui na igreja há muito tempo atrás, a época de 2015, por aí assim, 2016. Chegavam lá com comida, com as coisas. Tinha gente lá que a gente parava para conversar, e eles: não, só me dá aí, não precisa nem falar nada não. Eles só queriam um bocadinho ali para botar na boca, para deitar e passar a noite ali do lado do cachorro, todo molhado. Não queria saber de sair dali. Não, vamos te tirar daqui, vamos te levar para um lugar ali, vamos te ajudar a ter uma vida melhor. Não, não quero. Para ela, a justiça dela é aquela ali. Você quer fazer justiça por alguém? Tenta chegar diante daqueles que realmente pode fazer alguma coisa. Que às vezes vai tentar fazer alguma coisa para alguém, ele não quer. A verdadeira justiça é a seguinte: você sabe que alguém quer ajuda, que alguém está disponível para crescer, você vai lá e investe naquela pessoa. Aí você está sendo justo. Se aquela lá não quer, você vai fazer alguma coisa por ela? Não. Tem gente que olha e diz assim: ah, por que não fizeram por aquele ali? Ele não quis. Se ele não quis, é justo eu pegar e dar para ele aquilo que ele não quer? Não, deixa ele lá do jeito que ele quer e eu vou dar para quem quer. Para quem está querendo ter essa mudança de mente. Quem quer sair daquele sofrimento e viver uma vida melhor. Isso é andar na verdadeira justiça. Lá na parábola do semeador, naquela parábola lá que foi dado os talentos também, vou falar principalmente da dos talentos. Foi dado 5 talentos para um homem. Ele multiplicou mais 5, fez 10. Para outro foi dado 2, ele multiplicou mais 2, foi para 4. Teve um que recebeu 1 talento. Aquele talento que ele fez, que ele recebeu, ele fez o quê? Ele enterra. Quando o Senhor da seara vem, ele diz: mal e negligente servo, você não frutificou, não multiplicou o talento que você recebeu? O que tu tem vai ser tirado de ti, vai ser dado para aquele que tem mais. Segundo a ótica humana, pegar o pouco do que alguém que é pequeno tem e dar para quem tem mais é errado. Mas na ótica de Deus é o certo, porque Ele vai multiplicar. Amém? Dá para compreender? Essa é a justiça de Deus. E muita gente não entende. Muita gente por aí afora: ah, tem tanta gente rica e tem tanta gente pobre. E ficou olhando assim: ô abestado. O cara quis crescer na vida e cresceu. E tem gente que não quer, irmãos. Você entende isso? Tem gente que não é falta de oportunidade, é que não quer. Eu falo por experiência própria. Já teve muita gente: pastor, nos ajuda aí, nós estamos querendo trabalho. Você ajuda. Tem gente que é empregador, que é aqui da igreja. Pastor, esses dias mesmo chegou uma irmã, é obreira daqui da igreja, dona de empresa aí. Não vou falar porque alguns irmãos vão saber quem é. É confidência, né? Não vou ficar falando. Mas ela chegou: pastor, eu quero 2 jovens assim para trabalhar comigo e tal, assim, assado. Enquanto eles ainda não chegaram ao patamar que eles querem, é uma oportunidade deles gerarem um recurso, até para eles ajudarem em casa, para eles mesmos, para o seu projeto de vida, né? E aí eu fui dando oportunidade, falando com um, falando com o outro: que não dá, que não sei o que, que não sei o que. Tudo tinha um porquê. Eu digo: então fica do jeito que tu tá. Deixa ela dar. Ela não quer dar para ninguém de fora a oportunidade. Ela quer dar para os domésticos da fé. Mas o doméstico da fé quer? Não. Não, porque fica na Coab, eu moro não sei aonde. Eu digo: tu pensa que tu vai arrumar emprego aonde, criatura? Né? Quem quer, não tem esse negócio de desculpa não. Agora quem não quer, tudo é motivo para dar uma desculpa. Eu sempre comento isso, né? Quando
Meu pastor falou para mim: meu amigo, é o seguinte, você está aí para fazer a obra, eu estava lá no interior. Ele me disse: você vai para lá, para a sede, fazer a obra e tal. Só que é o seguinte, eu vou te pedir para o irmão te levar no carro dele. Você chega lá, você vai procurar o pastor fulano de tal. Ele vai te receber lá, vai te apresentar para o líder, assim, assim, assado. O resto que vai acontecer eu não sei. Te vira. Eu vim com 2 camisas do Movimento Jovem, uma calça de obreiro e um terno de obreiro. Eu não sei o que ia acontecer. Aqui eu estou vivo até hoje. E por sinal, bem cuidado, né? Bem cuidado, que não está faltando nada. Ô Jesus, muito obrigado. Mas teve gente que diz: eu tenho um chamado. E veio, e do nada, não quero mais não, que não sei o quê. Pois vai seguir a sua vida. E com Deus é assim, sim, não. Nós nascemos de novo, fomos criados em verdadeira justiça. E não é a justiça que o mundo prega, não. Ô, fulano e tal está sofrendo. Tira um pouquinho daquele ali que tem muito e dá para ele. É assim a justiça de Deus? Não. Segundo os homens, eles querem confiscar o que você tem para dar lá para os outros lá. Tem até o movimento dos sem terra aí, né? Que na realidade eles não são sem terra coisa nenhuma. Cada um daqueles lá tem um iPhone na mão. Eu não tenho um iPhone. O meu ainda não deu para comprar um iPhone. Eu também nem gosto muito desse negócio, não. Eu sou meio assim, desprovido de tecnologia. Tem gente que gosta de muita tecnologia. Eu não... Aí você vai dizer assim: você não tem porque um dia que você tiver, você não quer mais o outro. Eu já vi gente falar isso para mim. Eu digo amém, quem sabe, né? Mas ainda não chegou ao meu alcance. Eu tenho outras responsabilidades. Então minha responsabilidade maior é meus filhos. Então, primeiro eles. Depois, se eu tiver condição, eu vou comprar. Se eu não tiver, fica por isso mesmo. Mas não adianta. Porque esse tipo de gente aí que está querendo tirar de quem tem para dar para o que... E diz que isso é justiça. Mas todos eles têm. Todos eles têm. Estava lá no debate político lá na Câmara do Senado, na Câmara lá dos Deputados. Estava lá o pessoal do MST e cada um com o iPhone na mão nas câmeras. O pessoal focou e deu para olhar, né? A maçãzinha do iPhone mordida. Pastor Brandão que gosta dessa maçãzinha aí, né? Diz que é a maçãzinha mordida, né, Pastor Brandão? Tem a maçãzinha mordida lá no celular e tá lá. Não, porque nós temos que pegar as terras. Não, aquela terra ali tem gente produzindo. Se está lá é porque é herança dele, ele trabalhou para isso, ele chegou àquele ponto. O que tem que dar para os outros? Ele dá se ele quiser. É voluntário. Se ele quiser dar, ele chega e dá para alguém. Agora ele tem obrigatoriedade nisso? Não. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Por que a igreja não faz isso, não isso pelos outros? Quando tem ação social, tem gente que não participa. Já teve várias ações sociais aqui na igreja e tem gente que não participa. O pastor fala: dia tal, se você puder ajudar aí com a cesta básica, não sei o quê. Aqui na sede nem tanto, né? A igreja maior. Mas às vezes nas igrejas de bairro, né? Tem igreja de bairro aí. Eu passei 4 anos ali no Coroadinho. Viu com o pessoal do pastor: vamos fazer uma ação social. Vamos embora. Trazer o pessoal, as irmãs que mexem com unha, que mexem com cabelo, fazia lá ação social. A irmã chegou com um bocado de cesta básica lá para dar para as pessoas. A igreja lá estava aberta. E tinha gente: pastor, porque aqui na igreja não tem ação social. Eu digo: tem, é porque tu não vem no culto, tu não participa. Aí você vem e diz que não tem, né? Aí fala. Mas é uma justiça vã, que a pessoa fala, mas ela mesmo não faz. É assim que esses grupos extremistas são aí. Eles falam uma coisa que eles não praticam. Tipo os fariseus. Falavam algo que eles não praticavam. Aí ele continua falando: justiça e santidade. Santidade é andar em conexão com a palavra. Não é ter uma auréolazinha na cabeça para dizer que é anjo ou coisa parecida. Não. Todo ser humano tem suas falhas. Mas andar em santidade é estar conectado com Deus, diariamente se despindo do velho homem e buscando a novidade de vida por meio de Jesus. Amém? Todo dia você ora, todo dia você tem o seu devocional com Deus. Quando você vem nos cultos, você abre o coração para entender a palavra. Você se dedica ali a conhecer mais de Deus. Se tem a oportunidade de você semear uma semente, você semeia. Abençoa a vida de pessoas que você vê pelo seu caminho, no dia a dia, no trabalho, em casa, na família e por aí vai. Você está andando em santidade. Na continuação ele falou, 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso aqui principalmente, isso aqui é falar a verdade com todos, mas principalmente no meio do qual nós estamos inseridos. Eu, por exemplo, eu trabalho aqui do lado do pastor Jamil.
eu tenho que todo tempo, quando eu for conversar com ele, transmitir toda a verdade. Precisa de alguém do lado dele que seja transparente. Que ele vai dizer o seguinte: eu não estou presente, mas eu sei que ele está presente, e a mesma coisa que se fosse eu. Tomaria a mesma atitude que se fosse eu. Falando toda a verdade, sem ocultar nada. Tem gente que vai dizer, é dedo duro. Não é não. É ser verdadeiro, é falar toda a verdade, como se fosse ele fazer. Porque a responsabilidade foi dada para ele. Amém, irmãos? Da mesma forma, no seu trabalho. Às vezes você é gerenciado por alguém, aquele alguém precisa da nossa verdade. Que a gente seja transparente com ele. Assim como o filho tem que ser transparente com o pai, a mulher com o marido com a mulher. Não pode haver nada que esteja escondido. Tem que ser transmitido a toda a realidade. O dia que falhar tem que ser transparente. Eu falhei, me perdoa. Ser sincero. Porque somos membros uns dos outros. Um depende do outro. É ou não é? Você depende da igreja, do culto, para você crescer espiritualmente. Os pastores, se não tiver ovelha, como é que eles vão pregar? Como é que eles vão guiar as ovelhas? Precisa também. Todo mundo precisa uns dos outros. Quando tem algum familiar seu enfermo, pelo amor de Deus, liga: pastor, me ajude. Tem gente da minha família hospitalizada. Agora mesmo, na tarde, teve uma pessoa que ligou: o pastor Jamil, meu familiar está enfermo. A pastora Tenielma, de prontidão, juntamente com a irmã obreira, foram juntos lá agora visitar a irmã. Orar lá no hospital, abençoar, trazer a pessoa de volta para a realidade. Glória a Deus por isso, irmãos. Ela precisa uns dos outros. Todo mundo precisa uns dos outros. Por isso temos que ser verdadeiro, para não ter aquele negócio de, na hora que a pessoa for falar com a outra está meio dizendo: eu não vou confiar não, porque já mentiu para mim. Deixa eu ver se está falando a verdade mesmo. Né? Não ficar com aquela desconfiança. Está cheio de problema de relacionamento aí por causa disso. Tem mais confiança. A pessoa saiu para onde? Fazer o quê? Isso é coisa de namoradinho lá da infância, né? Não é coisa de gente madura. Quem é maduro não fica olhando para esse negócio. Eles são sinceros e sabem o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Sabe quem é com quem que ele está lidando. Né? Diferente. Por isso que ele diz: deixa a mentira. Mentira é uma prática do velho homem. 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele quer dizer o seguinte: que ficar revoltado com alguma coisa, isso é uma coisa que o ser humano está sempre sujeito. Eu estou sujeito a me revoltar com alguma coisa, sim ou não? Você está sujeito também a se revoltar com alguém, com alguma coisa. Isso é uma coisa que no dia a dia nós não vamos ter que fugir, porque vira e mexe nós estamos envolvidos nesse tipo de comportamento. É ou não é? Você se revolta com a prática que alguém fez contra você, com aquilo que falaram contra a sua pessoa. Agora, se é verdade, a gente tem que baixar a cabeça e dizer: muito obrigado, me ajudou aí. Mas nem sempre a gente vai fazer isso, né? Ainda que a gente esteja errado e a pessoa fala, a gente fica com raiva. Tem gente que fica com raiva. Você está errado, ainda está com raiva, né? Ele disse: irai-vos e não pequeis. Quer dizer, existe um limite. Você ficar revoltado com alguma coisa, mas não deixe ultrapassar o limite. Ter cuidado para que as nossas palavras, elas não venham ser palavras que vão entristecer a Deus. Porque no 27 ele diz aí, ó, muito conhecido esse versículo. O que ele diz? Não deis lugar ao diabo. Quando a pessoa ela ultrapassa o limite, ela faz o quê? Ela dá legalidade ao diabo. Ela dá lugar para o diabo entrar e fazer a obra dele, que é roubar, matar, destruir, separar pessoas, destruir famílias, causar revoltas no coração uns dos outros. Por isso que ele diz: você pode até ficar irado, revoltado com alguma situação, com alguma pessoa, com alguma conduta que não foi correta, mas não deixa isso chegar a se tornar um pecado na sua vida. Por isso que ele fala: não deixa o sol se pôr. Quer dizer, não deixa passar daquele dia. Naquele dia ainda, se for possível, resolva. Quer dizer, não deixa isso prolongar-se, porque no mundo espiritual isso está registrado. Aquilo que é feito no mundo espiritual está registrado. Aquilo que eu pratico no mundo espiritual está registrado. Nós temos que ter plena consciência disso. Se você ferir alguém, você tem que entender: eu tenho que me acertar com essa pessoa, porque se eu não fizer isso, no mundo espiritual está registrado. E ainda diz que ainda estou dando lugar ao diabo. E esse lugar não pode ser dado. Se não dando lugar ele entra, ele quer entrar, imagina abrindo as portas, né?
Se não querendo, ele vem. Imagine se for dada a liberdade para ele. Aí vem o 28, estamos chegando ao final. Aquele que furtava, faça o quê? Não furte mais. Antes faz o quê? Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Ele deixa muito claro para a gente aqui. Tem aquele, já ouviu falar do Robin Hood? Robin Hood. Tem até um episódio do Pica-Pau que ele mostra lá o Robin Hood, né? Pegando o dinheiro do que tinha lá e lançando para os pobres lá, né? Ele falou, aquele que furtava não furte mais. Antes faz o quê? Trabalha, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Se você quer dar algo para alguém, você vai lá e trabalha, ganha, aí você reparte com alguém. Mas não tente subtrair algo de alguém para dar para outro, porque tem gente que acha que isso é justo, e não é. Pastor, que é isso? É verdade. É a palavra que está dizendo. Amém? Se você quer dar algo para alguém, você vai lá e compra, trabalha e dá. Olha, isso aqui, fulano de tal tem 2. Eu vou pegar um dele e vou dar para fulano de tal que não tem nenhum. Isso aí é furto. E a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Eu não vou participar desse tipo de coisa. Melhor que ele não tenha, do que eu vir a sujar minhas mãos. O missionário conta, você já deve ter ouvido o pastor até falar aqui, o missionário tinha 3 filhos na época, ele teve 5, né? Mas na época ele tinha 3. Aí cada um tinha um velocipe. Imagina lá o Davi Soares, os outros lá, cada um tinha um velocipezinho. Teve um cidadão lá que pegou e roubou um velocipe. Aí o missionário disse que não foi atrás não, só fez uma oração por aquele cidadão lá. E teve um dia que aquele cidadão voltou lá, alguns anos depois, para pedir perdão para ele, pedir misericórdia por aquilo que ele havia furtado, né? Que ele não tinha recebido a Jesus ainda, porque ele tinha aquela condenação dentro do coração dele, que ele tinha roubado o velocipe lá do filho do homem de Deus. E depois disso foi que ele voltou lá na Assembleia de Deus lá e se converteu. Porque Deus falou com ele lá para ele mudar de vida, e Deus bradou lá no coração dele, você pegou algo de alguém que é de Deus. E ele tinha que ir lá devolver. Não devolveu não, que os anos já tinham passado, mas foi lá pedir perdão, consertou, o missionário abençoou ele. Pronto, está livre. Se alguém tinha alguma prática aí, às vezes até no trabalho, a gente pensa assim, fulano só rouba quem não tem nada e vai lá e furta dos outros. Não é não. Tem gente aí do alto escalão aí que está subtraindo alguma coisa de seus patrões. Quando chega algo na mão dele, que ele tem oportunidade, tem gente que não pensa 2 vezes. Porque ele não dá o salário que eu queria. Então, nada mais justo, isso aqui ele não sabe. Uma hora aparece, né? Uma hora aparece. Se não temos como dar nada para ninguém, vamos orar. Se eu tenho condição, eu trabalho, vou lá e dou aqui um presente para ti. Mas essa conduta aí é a conduta do velho homem. Para terminar, ele falou, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça a quem? Aos que a ouvem. Aí vou falar agora de palavras. Palavras têm que serem palavras que agradam a Deus. Ter esse controle da nossa vida nesse sentido também. Saber controlar as palavras. Tem gente que não mede quando vai falar. Vai falar com alguém, lá em Provérbios fala, quando você for falar com alguém, meça as suas palavras. Eu vou chegar aqui, eu tenho umas coisas para conversar com o Bruno, um exemplo. E eu tenho que corrigir ele em algumas coisas, só um exemplo. Nem tem autorização para isso, né? Mas vamos supor que eu tenha que resolver algumas coisas com ele. Eu tenho que falar, dar um recado para ele, falar com ele sério. Eu tenho que medir as palavras que eu vou falar. Ainda que ele esteja errado, eu vou chegar lá para ele, meu amigo, a Bíblia diz isso, você sabe que a sua conduta não é certa. Falando de acordo com a palavra, com todo respeito. Sem agredir a pessoa, chamar de maldito, porque tem gente que a chama logo de miserável, de desgraçado. É ou não é? A pessoa está lá errada, ela chega lá, tem um miserável, desgraçado. Não precisa. Ele disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ainda que desgraçado e miserável não é palavra torpe. Mas dependendo de como ela é falada, isso pode se tornar. Né? Dependendo de como ela é falada. Se alguém está vivendo uma vida desgraçada e miserável, isso não é
um xingamento. Mas se eu chegar aqui, tão miserável, tão desgraçado, e já falando com um tom de revolta, de briga, isso já se torna um palavrão. Se não sai da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só que for boa para promover edificação. Você vai falar com uma pessoa e aquilo vai promover edificação. O pai lá, quando ele vai tratar com o filho, que ele vai cobrar, que tem que cobrar, quem é pai tem que chegar junto no filho, tem que cobrar. Ele tem que saber como que ele vai chegar e cobrar. Ele vai dar aquela palavra que vai doer na alma dele. É muito mais forte do que ele falar um palavrão e brigar com ele lá só na carne. Ele não vai promover edificação, vai promover revolta. Agora, falando de uma forma aconselhável, vai fazer com que produza edificação. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E toda amargura, ira, cólera, gritarias e blasfêmia, toda maledicência seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Basta para nós. Jesus fez a obra completa na nossa vida. Por fim, ele falou aqui: não entristeça o Espírito Santo. Jesus nos resgatou para que hoje nós tivéssemos domínio da nossa vida. Antes não tínhamos domínio. O cabra mulherengo, quando ele olhava um rabo de saia, ele ia atrás doidinho. Cheguei assim, lambendo os beiços. Agora, ele tem domínio do seu corpo, ele tem domínio da sua alma, ele foi nascido de novo, por meio de Jesus Cristo. Agora ele olha e ele vira as costas: não quero saber disso. Eu tenho um compromisso com Deus, e se é casado eu sou marido de uma só mulher, e pronto, acabou. Novo homem, nasceu de novo. Ele não entristece o Espírito Santo. Mas tem pessoas que infelizmente ainda não têm esse comportamento, mesmo dentro da congregação. Nós temos que pedir para Deus, nos ajude a melhorar. Eu preciso disso. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Amém? Fica de pé. Na realidade, entrega lá o cálice para os irmãos. Nós vamos participar do cálice agora. Hoje é a terceira semana. Eles vão ficando de pé. E aí você já...